Leiam o livro Uma Exposição das 7 Eras da Igreja, de William Marion Branham. A Revelação de Jesus, o Cristo, por William Marion Branham. Eles não acreditavam em 3 deuses no princípio da Igreja. Você não pode encontrar esse tipo de crença entre os apóstolos. Foi após a era apostólica que esta teoria foi introduzida, e realmente tornou-se um debate e uma doutrina fundamental no Concílio de Nicéia. A doutrina da divindade causou uma dissidência em 2 direções. E dessa dissidência surgiram 2 extremos. Um realmente entrou no politeísmo, crendo em 3 deuses, e os outros entraram no unitarismo. É claro que demorou um pouco para acontecer, mas aconteceu. E nós o temos exatamente hoje. Mas a revelação através de João, pelo Espírito às igrejas foi: eu sou o Senhor Jesus Cristo. E eu sou tudo isso. Não há nenhum outro Deus. E ele pôs seu selo sobre esta revelação. Considere isto. Quem foi o pai de Jesus? Mateus 1,18 diz: Maria achou-se ter concebido do Espírito Santo, mas Jesus, ele próprio, afirmou que Deus era seu pai. Deus o Pai e Deus o Espírito Santo, como frequentemente expressamos estes termos, tornam o Pai e o Espírito um. Verdadeiramente eles são, ou então Jesus teve 2 pais. Mas note que Jesus disse que ele e seu pai eram um. Isso constitui um único Deus. Visto que isto é histórica e escrituristicamente verdadeiro, as pessoas se perguntam de onde vieram as 3. Tornou-se uma doutrina fundamental no Concílio de Nicéia em 325 d.C. Esta trindade, uma palavra absolutamente não escriturística, foi baseada nos muitos deuses de Roma. Os romanos tinham muitos deuses, aos quais oravam. Eles também oravam a ancestrais como mediadores. Foi apenas um passo dar novos nomes a antigos deuses, de modo que temos santos para tornar isto mais bíblico. Assim, em lugar de Júpiter, Vênus, Marte, etc., temos Paulo, Pedro, Fátima, Cristóvão, etc., etc., etc. Eles não podiam fazer sua religião pagã funcionar com apenas um Deus. Portanto, eles o dividiram em 3. E fizeram dos santos intercessores, como tinham feito intercessores de seus ancestrais. Desde então as pessoas têm falhado em dar-se conta de que há apenas um Deus com 3 ofícios ou manifestações. Eles sabem que há um Deus conforme a Escritura, mas eles tentam estabelecer a teoria de que Deus é como um cacho de uvas. 3 pessoas com a mesma divindade igualmente compartilhada por todos. Mas diz claramente aqui, em Apocalipse, que Jesus é, o que era e o que há de vir. Ele é o Alfa e o Ômega, que quer dizer que ele é o A até Z, ou tudo isto. Ele é tudo, o Todo-Poderoso. Ele é a rosa de Saron, o lírio do vale, a resplandecente estrela da manhã, o renovo justo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é Deus, Deus Todo-Poderoso, um único Deus. Primeira carta a Timóteo 3,16 diz: E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Isto é o que a Bíblia diz. Não diz nada acerca de uma primeira ou segunda ou terceira pessoa aqui. Diz que Deus foi manifestado em carne. Um único Deus. Esse único Deus foi manifestado em carne. Isso deveria pôr fim à questão. Deus veio numa forma humana. Isso não fez dele um outro Deus. Ele era Deus, o mesmo Deus. Foi uma revelação então. E é uma revelação agora. Um Deus. Vamos voltar na Bíblia e ver o que ele era no princípio conforme a revelação que ele deu de si mesmo.
O grande Jeová aparecia a Israel numa coluna de fogo. Como o anjo do concerto, ele habitava naquela coluna de fogo e dirigia Israel diariamente. No templo ele anunciava sua vinda com uma grande nuvem. Então um dia ele foi manifestado em um corpo nascido virginalmente, que foi preparado para ele. O Deus que habitava sobre as tendas de Israel agora tomava sobre si uma tenda de carne e habitou como um homem entre homens. Mas ele era o mesmo Deus. A Bíblia ensina que Deus estava em Cristo. O corpo era Jesus. Nele habitava toda a plenitude da divindade, corporalmente. Nada pode ser mais claro do que isso. Mistério, sim, mas verdade real. Não pode ser mais claro. Portanto, se ele não era 3 pessoas, então, ele não pode ser 3 agora. Um único Deus. E este mesmo Deus se fez carne. Jesus disse: eu vim de Deus e vou voltar para Deus. João 16, 27 e 28. Isso é exatamente o que aconteceu. Ele desapareceu da terra através de sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão. Então Paulo encontrou-se com ele no caminho para Damasco, e ele falou a Paulo e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo disse: quem é, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus. Ele era uma coluna de fogo, uma luz cegante. Ele havia voltado, exatamente como ele disse que faria. De volta à mesma forma que ele era antes que se revestisse de um tabernáculo de carne. Isso é exatamente como João viu isto. João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Note onde João diz que Jesus está. Ele está no seio do Pai. Lucas 2:11 diz: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ele nasceu o Cristo, e 8 dias mais tarde, quando foi circuncidado, ele foi chamado Jesus, assim como o anjo lhes tinha falado. Eu nasci um Branham. Quando nasci, eles me deram o nome de William. Ele era Cristo, mas lhe foi dado um nome aqui embaixo entre os homens. Aquele tabernáculo exterior que os homens podiam ver foi chamado Jesus. Ele era o Senhor da glória, o Deus Todo-Poderoso manifestado em carne. Ele é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é tudo isso. Pai, Filho e Espírito Santo são apenas títulos. Eles não são nomes. É por isso que nós batizamos no nome do Senhor Jesus Cristo, pois esse é um nome, não um título. É o nome desses títulos, exatamente como você toma um bebê recém-nascido que é um filho e lhe põe nome. Bebê é o que ele é. Filho é o título. Então você lhe põe o nome. João Henrique Moreno. Você não batiza apenas em nome de Jesus. Há milhares de Jesuses no mundo e houve até antes de Jesus, nosso Salvador. Mas há somente um deles nascido, o Cristo. O Senhor Jesus Cristo. As pessoas falam de Jesus ser o eterno Filho de Deus. Ora, isso não é uma contradição? Quem já ouviu falar de um filho ser eterno? Filhos têm princípios, mas aquele que é eterno nunca teve princípio. Ele é o Deus eterno, Jeová manifestado na carne. No Evangelho de São João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele era a verdadeira e fiel testemunha da palavra eterna do Pai. Ele era um profeta e podia dizer o que o Pai lhe ordenava dizer. Ele disse: meu Pai está em mim. Isso é o que Jesus, o tabernáculo, disse. Meu Pai está em mim. Deus tem muitos títulos. Justiça nossa e nossa paz. E sempre presente, e Pai, e Filho, e Espírito Santo. Porém, ele tem somente um nome humano. E esse nome é Jesus. Não fique confuso porque ele tem 3 ofícios ou tem uma manifestação tríplice. Na terra, ele era um profeta.
No céu, ele é o sacerdote. E retornando à terra, ele é Rei dos reis. Aquele que era, esse é Jesus, o profeta. Aquele que é, esse é ele, o sumo sacerdote, fazendo intercessão. Um que pode compadecer-se das nossas fraquezas. O que há de vir, esse é o Rei vindouro. Na terra, ele era a palavra, o profeta. Moisés disse dele: O Senhor teu Deus te despertará um profeta como eu. E será que se eles não ouvirem as palavras desse profeta, eles serão extirpados de entre o povo? Notem estes fatos acerca de Jesus. Na terra, ele era profeta, cordeiro e filho. Isto não o tornou 3. Estas eram apenas manifestações ou ofícios de uma pessoa, Jesus. Agora uma porção da Escritura muito apreciada, que os trinitarianos pensam provar seu ponto de vista de haver mais do que uma pessoa efetiva na divindade. É Apocalipse 5, 6 até 8. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio, e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. De fato, estes versículos isolados pareceriam provar o ponto de vista deles. Note, eu disse, estes versículos isolados. Entretanto, leia Apocalipse 4, 2 ao 3, e 9 ao 11. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E quando os animais davam glória, e honra, e ações de graça, ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo o sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo o sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno é, Senhor, de receber glória, e honra, e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Note atentamente que no versículo 2 diz: não 2 ou 3, mas assentado sobre o trono. No versículo 3 diz: não os, que estava assentado, era a aparência semelhante à pedra jaspe. No versículo 9 diz que os animais davam honra não aos, que estava sentado. No versículo 10 diz que os anciãos prostravam-se diante não dos, que estava sentado. No versículo 11 diz que eles clamavam: Digno é, Senhor, não senhores. Também no versículo 11 diz que este sobre o trono era o Criador, que é Jesus. João 1:3, que é Deus Espírito, Jeová do Velho Testamento. Gênesis 1:1. Mas não vamos parar aqui. Leia agora em Apocalipse 3:21. Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Também leia Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Note que, de acordo com o próprio Jesus, que escreveu o Apocalipse, ele está sentado com o Pai. O Espírito em Paulo, e esse Espírito é o Espírito de Cristo, pois esse é o Espírito de profecia por meio do qual vem a palavra, diz que ele está assentado à destra de Deus. Mas quando João olhou, ele viu somente sobre o trono.
E não foi antes de Apocalipse 5, 6 ao 8, que vem depois de Apocalipse 4, 2 ao 3 na sequência de tempo, que vemos o Cordeiro tomando o livro do que estava sentado no trono, como indicado em Apocalipse 4, 2 ao 3 e 9 ao 10. O que é isto? É o mistério de um único Deus. Ele, Jesus, saiu de Deus, tornou-se manifesto em carne, morreu e ressuscitou, e retornou ao seio do Pai. Como João disse, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. João 1, 18. Agora era tempo de Deus, o Messias, voltar e reclamar sua noiva, e então se apresentar, fazer-se conhecido a Israel. Desse modo, vemos Deus novamente avançando para assumir um relacionamento físico com o homem. Como o filho de Davi, rei dos reis e senhor dos senhores, e noivo da noiva gentia. Não é dois deuses, mas simplesmente um Deus, manifestando seus poderosos ofícios trinos e títulos,